E aí galera, bem-vindos à Literatura do Medo. Hoje eu tô um pouco rouco, peguei acho que uma chuva, né? Tá chovendo aqui em Santa Catarina, agora parou um pouco, mas espero que pare de chover um pouco pra gente dar uma descansada. Enfim, vamos lá. Hoje eu tô trazendo pra vocês 5 filmes de ficção científica para dar uma refletida sobre a vida. Então vou tentar colocar um pouquinho sobre alguns filmes de ficção científica que eu acho que foram bem interessantes no sentido de contribuir para repensar várias questões ligadas à existência da pessoa, onde é que ela vai, onde é que ela vai chegar, enfim, uma reflexão bem geral sobre esses aspectos. O primeiro filme que eu vou falar para vocês chama-se Blade Runner, O Caçador de Androides. Ele é de 1982, do Ridley Scott, baseado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre esse filme. Esse filme ele é muito... como é que eu vou dizer? Ele é muito... ele traz uma coisa assim, muito negativa. Por quê? Porque ele faz tu refletir sobre um aspecto da humanidade que é a questão da robótica em meio à vida da pessoa. Ou seja... Então, assim, a ideia geral, o que é? Por exemplo, quando tu pensa em robôs, a maior temática da literatura de ficção científica é pensar quando que vai chegar o robô e será que se ele vai tomar o lugar do ser humano? E essa pegada é justamente isso que acontece no Blade Runner. Então, o cara ele é um policial, né, que é o Rick Deckard, e ele é contratado para caçar alguns androides que eles perderam o controle. E, sei lá, estão querendo se misturar aos humanos e, enfim, causando um certo tumulto. Né? Eles estão cometendo crimes e tal. Mas por quê? Porque os androides querem a liberdade deles. Então, qual é a reflexão que fica nesse filme? No momento que o Rick Deckard vai caçar esses androides, ele começa a refletir sobre a própria existência dele. Será que eu sou... O que eu sou? Eu sou um androide, talvez? Eu sou humano? É legal pensar nisso. O que é o ser humano e o que é o androide? O que é o robô, né? Então... essa pegada da ficção científica que eu acho muito legal. E nesse livro e nesse filme, no caso falando do filme, mas o livro também, porque o livro é muito bom, ele aborda justamente isso. No momento que o Deckard vai caçar os androides, ele fica refletindo sobre isso. Ele reflete se realmente ele cometeu, fez certo em caçar esse androide, será que ele não merecia um lugar dele na sociedade? Então fica todas aquelas questões do que é ser humano, né? O que é o respeito com o outro e tal. Muito, muito bom o filme. Então, Blade Runner de 1982 teve uma sequência também depois, que é o Blade Runner 2049, que é de 2017. Também é bem interessante, mas não vou dizer que é tão bom quanto o primeiro, porque não é. O primeiro ali é melhor, até porque foi baseado num livro e tal. Então é isso. Primeiro filme, Blade Runner, fica a dica. Ele foi muito criticado pela crítica quando foi muito, né, não foi assim, uma coisa muito positiva quando saiu, mas depois ele explodiu, né, o tal do cyberpunk que a gente chama. Então fica aí, Blade Runner. Segundo filme que eu quero trazer, seguindo a minha ordem aqui, De Volta para o Futuro. Eu acho que esse muita gente já assistiu, né, o De Volta para o Futuro, de 1985, o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, aquele famoso por fazer o tio Chico na Família Addams. Então, esse filme é bem clássico, até tem um pôster aqui, não dá pra ver aqui, mas enfim, o De Volta para o Futuro, qual é a pegada dele, que faz nós refletirmos sobre a vida? É que o rapaz, que é o Martin, né, ele acaba voltando pro passado, não pro futuro, né, mas ele volta pro passado e ele descobre um pouco sobre a origem da família dele, ele entende por que o pai dele é visto como, às vezes, um coitado, fraco, fracassado. Então, sabe, cria-se alguns estereótipos, algumas ideias de como as escolhas do passado influenciam no futuro. E isso da ficção científica é muito interessante. Diferente do Blade Runner, que trabalhava mais com essa questão de androides e tal, e como eles podem influenciar na pessoa, no caso, esse do De Volta para o Futuro, ele faz justamente o contrário. Ele mostra como pequenas atitudes do passado pode mudar toda a tua vida. Desde, no caso, uma trilogia, né? Esse que eu citei foi o primeiro, mas desde de uma atitude, por exemplo, como comprar uma raspadinha premiada, ou às vezes tomar uma iniciativa num trabalho,
tudo isso pode refletir lá na frente no seu futuro. Então, o De Volta para o Futuro é muito interessante sobre isso, como pequenas atitudes, micro decisões, pode influenciar uma coisa muito maior. Então fica aí a dica de Volta para o Futuro, quem não assistiu, de 1985. O terceiro filme que eu quero falar é um filme bem famoso. Acho que quase todo mundo já ouviu falar nesse filme, o nome é Matrix. Então o Matrix, ele é um filme que ele foi feito pelos irmãos Wachowski, eu não sei se a pronúncia é bem essa. O famoso Keanu Reeves, né, que tem bastante filmes de ação. É um filme que particularmente eu gostei muito do primeiro. O segundo e terceiro, eles são bons. São bons. Mas o primeiro, ele tem uma pegada que é justamente o quê? Que faz tu refletir. Também sobre questão de decisões. Né? O cara tá preso numa Matrix, que é tipo um super computador gigante, e os humanos são como se fossem presos ali, como se eles fossem... Eles são, na verdade, controlados por todo um sistema de computadores e tal, que para evitar que a humanidade destruísse o mundo, né, essa Matrix, esses robôs, decidiram controlar os seres humanos. E a partir do momento que que é o Neo, né, que é o protagonista, toma a decisão de mudar isso, de tentar se libertar, aí as coisas começam a ficar diferentes. Então também é uma pegada de decisões. Será que tu vai ficar na parte mais acomodado, numa parte mais daquela rotina da tua vida, ou será que tu vai tentar buscar algo maior, tentar descobrir coisas novas? Então essa pegada da ficção científica de se descobrir e descobrir novas ferramentas, novos caminhos. Então o Matrix, ele é um filme justamente inovador por causa disso. Ele consegue te transportar por uma série de decisões. Qualquer decisão que ele toma pode afetar totalmente. Ele tem a decisão de ficar como tá, tudo certo, na vida perfeita, ou simplesmente mudar tudo, causar um caos e tomar novos rumos. Outro filme que eu quero trazer para vocês, que eu achei legal, e muita gente não conhece, se chama AI, Inteligência Artificial. Ele é um filme de 2001 do Steven Spielberg. Ele foi baseado no conto do Brian Aldiss, Super Toys Last All Summer Long. Então, a inteligência artificial também é uma pegada muito legal de ficção científica, porque ele trabalha, diferente de decisões, ele é mais parecido com o Blade Runner. Ele usa essa ideia do androide como uma coisa a ser descartada. Faz o ser humano se questionar sobre as decisões que ele toma. Então eu vou descartar aquilo que não me serve mais. O que me serve? O que eu preciso? O que o ser humano precisa para viver? E é justamente isso. Essa é a história de um menino, que é o David. Ele é um robô que foi feito por uma família para substituir um filho deles que estava doente. E essa mãe se apega a esse menino, David e tal, e cuida dele. De repente o filho deles tem como salvar o filho deles da doença. E o filho deles volta para casa e aí ele começa a entrar em choque com aquele pequeno robô, o David. E aí, o que acontece? O menino não quer mais aquele robô, porque acha que vai roubar o valor da família dele. Só que assim, como o próprio nome do filme diz, inteligência artificial, esse menino ele tem um computador muito bom, né, uma programação muito boa, e ele começa a aprender as coisas como se fosse um ser humano. Então, o que acontece? O David começa a achar que ele é humano. E a mãe dele, abandona ele no meio de uma floresta. É como parece assim, sabe, aquele que as pessoas costumam fazer, de pegar os animais e depois, não me serve mais e abandonar. Foi mais ou menos isso que ela fez, só que ali era um robô que simbolizava, no caso, um ser humano. Então isso é um questionamento muito bom do filme, que é sobre o que é o valor das coisas. Que tipo de valor nós damos? O robozinho ali, naquele momento ele servia como filho, um substituto. De repente ele não me serve mais, eu vou abandonar esse robô, porque agora meu filho está aqui, então azar. E o robô, ele tinha sentimentos. Ele tinha essa ideia de sentimentos, que é o que acontece no Blade Runner. Os androides se rebelam justamente porque eles começam a ter sensações, ter sentimentos. Então é um filme com uma pegada muito boa. Inteligência Artificial de 2001, tá? Do Steven Spielberg. Então quem nunca assistiu esses filmes, então repetindo, Blade Runner, depois eu falei do De Volta para o Futuro, Matrix e agora Inteligência Artificial. Agora eu vou falar de um outro filme. Deixa eu separar aqui minha colinha para mim não perder a minha ordem. Esse filme, ele é espetacular. Eu já assisti ele 2 vezes, ele é um filme muito longo, mas ele é muito bom. O nome desse filme se chama Interestelar. Ele é do Christopher Nolan, de 2014.
Então, assim, nossa, esse filme, o Interestelar, ele é muito bom. A história é basicamente o seguinte. A Terra tá sem comida, as pessoas estão morrendo, tá faltando comida e tal, e o cara, ele é um piloto, o personagem principal, ele é um piloto da NASA, assim, e tal, que viaja pro espaço. O que acontece? Eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente ele é chamado para uma missão para explorar uns planetas que possivelmente eles iriam conseguir fazer plantações e tal, porque a Terra precisa de um solo para plantar e não está mais dando certo. A Terra está meio que tá morrendo. Só que essa é uma missão meio suicida, porque eles não sabem realmente se esses planetas vão ter condições de plantar, mas alguém tem que ir e avisar eles que vai dar para usar o planeta. E aí ele tem uma filha pequena e ele decide se ele tem duas opções. Será que ele deixa a filha dele e vai para uma causa maior que tentar salvar a Terra, ou ele fica com a filha dele e aproveita um pouco tempo que eles vão ter ali enquanto tem comida. E aí fica aquele dilema. Vai para salvar o mundo todo ou fica e cuida da tua filha. Então é uma situação muito complicada. E ele, daí, claro, ele, na pior das hipóteses, ele não sabe realmente muito bem o que fazer, mas ele acaba aceitando fazer a missão e viaja para explorar esses outros planetas que possivelmente possa ter um solo melhor e tal, um ambiente, né, melhor para cultivar e tal, para salvar a Terra. Então, assim, ele trabalha com essa ideia de viagem no tempo, de passado, presente, futuro. O Interestelar é um filmaço, tá? Todos esses que eu falei são muito bons, mas o Interestelar ele é um filme que ele te pega de uma maneira assim muito forte. Quando eles têm umas paradas de uns buracos de minhoca, que daí o personagem passa e depois que ele atravessou, tipo, o tempo ele é diferente, a ideia de tempo. Então, no momento ele tá novo, tem uma cena do filme que um dos personagens fica na nave e aí ele desce lá pro planeta, só que o tempo lá é diferente do tempo em cima. Quando ele volta, o personagem ele já tá um pouco mais velho que estava cuidando da nave. Então é muito interessante nesse sentido. Faz a gente, pô, olha só, quase que não dá tempo de eu voltar e ainda salvar o meu colega que ficou me esperando. Então, Interestelar é um filmaço. E agora eu vou deixar um filme bônus. Eu tinha dito que eram só esses ali, mas eu trouxe mais um filme que na hora ali me achei importante, que é um filme que também trabalha na pegada um pouco até da linguagem, que o nome é Arrival, A Chegada. Ele é de 2016, tá? Uma doutora chamada Louise Banks, deixa eu pegar o nome dela certinho para mim não trocar. Também é baseado num conto Story of Your Life, de Ted Chiang. É isso. Esse filme, Arrival, A Chegada, ele é muito interessante. Ele trabalha com uma pegada assim, tipo, chega uma nave, a nave chega na Terra e tal, os caras olham a nave, tá, né, perigo, né, aquele medo, já começa as reflexões sobre a vida ali, o que é o diferente, o que é o estranho, aquela coisa que vem de fora. Sempre que vem de fora parece que causa medo. Então eu trabalho com esse preconceito do ser humano. Pô, medo? Será que esses alienígenas são perigosos? Não? E aí eles contratam, em meio de um monte de armas, um monte de sei lá, militares e tal. Quem é que pode resolver o problema? Simplesmente uma linguista que vai tentar entender a linguagem desses alienígenas para tentar estabelecer comunicação e assim criar uma ponte para poder sei lá, ver o que esses alienígenas querem. Aí eles falam também de volta no tempo, visão do... Na verdade não é volta no tempo, nesse caso é uma visão do futuro e tal. Eu não vou dar muito spoiler porque pode estragar o filme. Mas é show. Então fica aí um filme bônus, Arrival, A Chegada, de 2016. Então só vou repetir a lista aí para quem chegou um pouquinho atrasado. Primeiro filme que eu falei, Blade Runner, o Caçador de Androides. Fala sobre essa questão da humanidade, reflexão sobre o que é ser humano. Depois, De Volta para o Futuro, uma pegada mais de comédia também, aventura. Também fala sobre pequenas decisões que podem afetar todo o teu futuro lá na frente. Matrix também bem famoso. Acho que Matrix é bem conhecido, inclusive saiu um agora faz pouco tempo. É um filme muito... Esse último que saiu eu não gostei tanto, mas o primeiro filme é excelente, tá? E ele já traz várias reflexões importantes. Inteligência Artificial, fala sobre o que é artificial também, o que é importante para nós, nossos valores, nossas crenças, faz trabalhar vários aspectos, tá? Inteligência artificial. Depois, Interestelar, que é um dos meus favoritos da lista, né? Eu colocaria talvez o Blade Runner em primeiro e o Interestelar em segundo, nesse caso. Que fala sobre esse astronauta, né, que é o Cooper, que vai tentar salvar o mundo, visitar planetas para ver se consegue achar um lugar que seja habitável novamente, para fazer plantio e tal. E o último, Arrival, A Chegada,
que é sobre essa doutora que vai tentar estabelecer um processo comunicativo com os alienígenas e ver por que eles vieram para a Terra e qual é a mensagem que eles querem trazer. Que basicamente faz refletir sobre a questão do medo do desconhecido, do medo do estranho, que é uma coisa que na humanidade é muito forte. Tudo aquilo que não nos é familiar, que é, no caso que é diferente, causa um pouco de medo. E esse filme A Chegada trabalha sobre isso. Todos eles trabalham um pouco. O Blade Runner, o Inteligência Artificial, todos eles trabalham com essa ideia do medo do diferente. Né? Não sei se vocês teriam coragem de ter um Android em casa, por exemplo. Não sei, o pessoal que está acompanhando ali teria, né? Ou pode depois, esse vídeo depois eu vou colocar no YouTube também. Será que vocês teriam um Android em casa? Isso é uma pergunta que já me fizeram. Vocês confiariam, por exemplo, num robô para cuidar dos seus filhos ou para fazer uma cirurgia? Isso é uma discussão que sempre esteve em alta e eu acho que vai ficar por um tempo ainda. Então é isso. Será que o que é ser humano? Né? O que nos torna humanos? É uma pergunta bem interessante. O que nos torna humanos? É a nossa alma? É para quem acredita em religião? É a nossa perspectiva de mundo? São as nossas escolhas, nossos medos? O que nos torna humanos? Então é bem interessante. Sobre diferentes perspectivas, nós talvez encontremos respostas muito curiosas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Hoje é uma live rapidinha. Só fiz trazer essas sugestões de filmes. Vou deixar esse vídeo no YouTube. Quem não se inscreveu, puder se inscrever no canal lá e dar um like e até dar sugestões. Se quiser que eu fale um pouco mais aprofundado de algum desses filmes, eu já assisti várias vezes, então eu posso trazer novas reflexões. Mas fica aí já uma sugestão para o final de semana. Quem não assistiu algum desses, já fica a dica aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Novamente, agradeço quem puder se inscrever no canal e compartilhar aí as minhas dicas e tal. E fazer sugestões também, que facilita para mim trazer às vezes coisas que as pessoas estão procurando. Valeu!